e aprendemos o que nos contaram nossos pais. Não encobriremos aos nossos filhos e contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que transmitissem aos seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantasse e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Amém? Eu quero orar por você. Você que está aqui hoje, nessa noite, preparado para viver uma experiência com o Senhor, para receber do Senhor esta palavra, com disposição no coração para obedecer aquilo que Deus tem para nós aqui hoje. Eu quero convidar você, se você quiser, colocar uma das suas mãos na direção do seu coração. Nós fomos ministrados aqui semana passada que Deus, Ele tem interesse no nosso coração. E nós saímos daqui no último domingo muito felizes com tudo aquilo que Deus nos deu naquela noite. E nós demos o nosso coração para Ele. Atendemos ao pedido. E essa oferta está gerando em nós algo surpreendente da parte de Deus. E hoje nós estamos aqui, de forma profética, com a mão sobre o nosso coração, que agora foi dado a Deus, foi dado ao Senhor. Então nós pedimos, Senhor, que assim como diz a Tua palavra, que do nosso coração é que surgem todos os desejos, nós queremos que sejam desejos purificados em Ti. Desejos que venham para glorificar e honrar e adorar o Teu santo nome. Desejos de obedecer a Tua palavra, como diz aqui o salmista Asaf, para que pudéssemos obedecer os Seus mandamentos. Porque isso traz paz, bênção e prosperidade para nós. Hoje nós estamos aqui numa noite muito especial. Então, Deus, toma conta de nós. Leva cativa a obediência do Senhor, a nossa mente, nosso entendimento, nosso ouvido, nosso coração, mais uma vez, para que nada venha roubar a nossa atenção, pois nós estamos determinados aqui nessa noite a ouvir a Tua voz e colocar em prática esse ensinamento, que com certeza vai fazer algo muito especial na nossa vida, na nossa família. Então, Deus, fala conosco. Fala conosco, Senhor. Nós oramos no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Louve a Ele, adore a Ele. Deus é bom, maravilhoso. Estamos hoje aqui de uma maneira muito especial, louvando a Deus, participando desse culto que intitulamos como culto azul, mas como uma homenagem aos pais. Mas a mensagem que o Senhor tem para nós, ela tem uma linguagem universal. Então, mesmo que você, eu não sou pai, não se preocupe, porque a palavra do Senhor, ela tem um endereço certo e ela é transformada dentro de nós, diante da necessidade que cada um de nós necessitamos, e Ele sabe. Então, fique ligado, fique atento, porque aquilo que você será ministrado nessa noite, através desses versículos que a gente leu aqui, a mensagem dessa noite tem como título: Decisão
que muda a história de uma família. Decisão que muda a história de uma família. Amém? Você já deve ter percebido, então, agora com os textos, com os versículos que a gente leu, com esse tema que eu coloquei na mensagem que Deus gerou no meu coração, você já deve estar pensando que vai vir instruções que, se colocado em prática, pode mudar a história da sua família. E o objetivo dessa mensagem é exatamente esse. Se você tem alguma dificuldade na sua família, se você está vivendo alguma dificuldade de relacionamento familiar, seja ela no sentido conjugal, seja ela no relacionamento com os filhos ou com os parentes, na igreja, na vida espiritual, você pode ter certeza de uma coisa: a decisão que você pode tomar nessa noite pode mudar a história da sua família aqui. O salmista Asaf, ele dá uma orientação muito, mas muito forte, que coloca em nós, principalmente como pais, uma responsabilidade. Porque no versículo 4, não esconderemos os nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Ele fez. Olha a responsabilidade que Asaf, como salmista, coloca sobre a vida dos pais, sobre a vida daqueles que estão exercendo função de liderança, de sacerdote, de conduzir uma família. E algo me chama a atenção, que talvez algumas pessoas possam pensar assim: mas eu ainda não sou pai, eu ainda não vivo essa experiência de pai. Mas olha como que Deus é lindo, Deus é maravilhoso, que o próprio salmista também diz no versículo 6, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer. Então, papais presente aqui, recebe aí que ainda filhos que vão nascer. Você ainda quer mais, né? Eita, nós, hein? Fala a verdade. Abaixa a mão, né? Uns estão abaixando a mão, outros levantando a mão. Recebe aí, Diego, Juliana. Amém? Filhos que hão de nascer. Amém? Então essa palavra essa palavra é para todos. Não para não. Não para não. Vamos lá. Enchei a terra, mano. Filho é bom demais, amado. Nós lemos aqui no começo: feliz é o homem que enche a sua casa de filhos, né? Então, vamos lá, minha gente. Mas Asaf sabia, mas que a única maneira de conectar um futuro com aquilo que está acontecendo agora é esse processo da comunicação, de ensinar, de instruir. Porque você já imaginou se não houvesse esse processo de ensino? Amado, nós seríamos uma geração de burros, de analfabetos. Louvado seja o Senhor por esse processo de ensino, não só na questão da palavra, mas em todas as áreas. E Asaf, nessa visão, nessa perspectiva de Deus, ele libera essa palavra. Porque ele sabia que a única maneira de conectar o hoje, o presente que nós estamos vivendo agora, com o futuro que virá, é instruindo os nossos filhos, principalmente nas coisas de Deus. Porque você imaginou se isso não fosse duplicado, não fosse instruído, mas nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Louvado seja o Senhor por essa cadeia de ensino, de instrução, que não tem interrupção. E Asaf coloca sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida da igreja, sobre a vida do povo de Deus, essa responsabilidade de conectar o futuro, instruindo os nossos filhos hoje. De preservar esse conhecimento. Com a chegada da internet, a gente pensou que poderia ficar uma maneira muito mais fácil. Mas pelo contrário,
essa conexão tem mostrado que ela não é tão segura e não é tão confiável assim. Porque se você não tiver um filtro muito bem ajustado em Deus, você vai pegar muita porcaria na internet. Você vai receber muita instrução ruim, negativa na internet. E eu, lendo esse versículo, estudando sobre essa palavra, eu concordo plenamente com Asaf. Não existe conexão mais segura, mais confiável do que o boca a boca, olho no olho, pai e filho. Porque esse negocinho, tá na internet, vai lá, consulta, você nunca sabe a origem e a fidelidade daquela informação que está ali. Então Asaf, ele sabia, e hoje ainda essa conexão é a mais segura. É a instrução do boca a boca, do olho no olho. É de você sentar com os filhos, você sentar com as pessoas da sua família e começar a compartilhar e dizer aquilo que está sendo dito aqui. É compartilhar com os nossos filhos os feitos maravilhosos que Deus fez. A realização do Senhor na nossa vida. Sabemos que criar filhos, amado, não é nada fácil. Criar filhos não é fácil. E principalmente para nós que temos uma instrução vinda de Deus, criar filhos no caminho do Senhor ainda é mais difícil ainda. É mais difícil ainda. Porque como eu falei aqui, as instruções de informações são as mais variadas possíveis. E quando você decide criar o seu filho no caminho do Senhor, a situação ainda fica mais complicada. E fica claro para mim a preocupação do salmista, que nenhuma família pode ser feliz de verdade sem o conhecimento de Deus. Asaf sabia disso desde o começo de todas as coisas. Não tem condição de uma família ser uma família feliz se não estiver embutido dentro do seio da família a instrução, o conhecimento sobre Deus. Você pode até ver famílias aí que elas estão vivendo em paz, estão vivendo felizes, mas se não tiver a orientação da palavra de Deus, como nós falamos aqui no começo, se Deus não edificar a nossa casa, em vão trabalhamos por ela. Um lar santificado não se associa com as coisas que o destrói. Asaf sabia disso, e por isso que ele se preocupa em passar essa instrução. Olha, passa para os seus filhos, ensina eles, porque se um lar não tiver instruído na palavra de Deus, ele vai começar a ter conexão com as coisas que estão destruindo as famílias aí. E é uma linha muito próxima uma da outra. Porque essa perspectiva do nada a ver, ou do que tudo pode, nós já falamos isso aqui há uns 2 ou 3 cultos atrás. Isso é um ensinamento muito prejudicial. Por isso que essa conexão que Asaf ensina aqui precisa ser olho no olho, boca a boca. Porque aí você terá certeza daquilo que você está falando, olhando no olho da pessoa que está recebendo, você vai ver a reação, se ela está entendendo ou não. E você vai ter a certeza que eu passei a instrução certa. E eu também sei, tenho conhecimento que tem pais que estão fazendo coisas incríveis pelos seus filhos. Tem pais fazendo coisas maravilhosas. Porque o pai que é pai de verdade, ele tem prazer em criar filhos saudáveis e bem-sucedidos. O pai que é pai de verdade, ele tem prazer nisso. E a gente fica muito feliz quando você vê o seu filho reconhecendo você em uma ação que como se você fosse o super-herói do seu filho. Aqui, ó, isso é bacana você ver no olho dos pequenos. Assim, poxa, papai é o cara.
sabe tudo. Papai, ele resolve. Ah, não sei fazer isso não, meu pai sabe. Meu pai faz. Você imagina que responsabilidade que é jogada para cima de nós também, Rogério? Porque você não sabe de nada, mas meu pai sabe. Caramba, agora eu tenho que me virar. Eu tenho que dar meus pulos agora, tenho que fazer alguma coisa. Para não causar uma frustração nos filhos. Então nós desejamos ser o super-herói dos nossos filhos. E a gente fica pensando, o que eu posso fazer então para mostrar para o meu filho que eu sou o herói dele? Quero dizer para você uma coisa, se você tem pensado nisso, o maior ato de heroísmo que você pode fazer para o seu filho é estar presente a cada momento na vida dele. Esse é o maior ato de heroísmo que um pai pode fazer na vida do filho, é estar presente em todos os momentos da vida dele. Você olha para alguns personagens bíblicos, você fica maravilhado com a decisão, com a atitude de alguns desses pais. Mas eu também vejo, até nos dias atuais, que existem pais que estão bem omissos nas apresentações e nos crescimentos dos filhos. Eu já falei aqui algum tempo atrás, que de vez em quando eu sou convidado a participar de alguns eventos que envolvem família. E eu tive a oportunidade de participar uns anos atrás, num evento dos Dias dos Pais, em que muitos dos pais não puderam estar presentes. E alguns desses pais não foram porque não fizeram nem um pingo de esforço para estar presente na realidade, na apresentação que o filho estava fazendo na escola. E eu olhei para a cara daquelas crianças e ficava pensando assim, cara, que tristeza, que decepção para um filho, né? Fica naquela expectativa que o pai vai chegar, que o pai vai, meu pai vai vir. Aí quando ele entra pela porta onde vai fazer a apresentação, já entra e não vê o pai. Aí outra criança entra que vê o papai lá, aquele grita, meu pai está ali. E aquela outra criança que não vê o pai presente. É algo um pouco constrangedor. Até para quem está preparando, organizando o evento. Mas a gente precisa ficar pensando nessas coisas. Eu preciso estar presente na vida do meu filho, a cada momento. Aí a gente fica pensando assim, mas os filhos que não têm pais presentes, às vezes os pais já morreram, então não vivem com os pais. Aí a responsabilidade fica, né, sobre a vida da mãe, sobre a vida de alguém que assume essa responsabilidade e que se dedica a fazer isso mesmo. Eu lembro de ocasiões que a minha filha na escola sempre participava dessas festas e às vezes eu na realidade não poderia estar presente lá. Mas eu pensava, eu não era crente, muito menos, nem pensava ser pastor. Mas eu largava tudo no Senhor, eu tenho que estar lá. Eu lembro que uma ocasião que só eu e mais um pai, na classe da minha filha, foram os únicos 2 pais, no meio de uns 15 alunos mais ou menos, só 2 que apareceram. Mas eu vi a alegria tão grande estampada no rosto da minha filha, e no rosto do coleguinha dela, de ver o pai. Fiquei pensando, cara, não tem preço isso. E as outras crianças lá ficaram assim, né? Criança é sincera, né? E eu fiquei pensando exatamente sobre isso. E eu fico pensando hoje, quantas pessoas que você conhece que consideram a criação dos filhos uma prioridade? Você conhece alguém assim que tem a criação dos filhos como uma prioridade? Conhece? Conhece? Talvez esse alguém seja você. E quantos que têm essa prioridade de criar os filhos no caminho do Senhor? Talvez seja você também essa pessoa. Mas é lamentável que tem pais que dão tudo para os filhos, menos um pouco de si mesmo para eles. Pensam em comprar algumas coisas, em dar algumas coisas para os filhos,
mas não pensam em tirar um tempo para poder conviver com os filhos, participar com os filhos, sentar com os filhos à mesa. Fazer isso que Asaf está dizendo aqui, ensinar os atos poderosos de Deus. Infelizmente, nós temos visto muitos pais que não estão nem um pouco interessados em conduzirem suas famílias de forma firme, obedecendo a palavra do Senhor. É lamentável ver isso. Mas isso é uma escolha. E com certeza essa escolha trará tristes resultados no futuro. Ah, pastor, mas você está falando isso? Não, mas é verdade, querido. Você que observa pais, famílias que já estão trazendo filhos, educando filhos na presença de Deus, estão passando por dificuldades, você imagina quem não faz isso. Então, cada escolha tem uma decisão, é uma consequência. E quem não tem os filhos nesses caminhos, os resultados podem ser muito, muito tristes. Os nossos filhos, amados, eles são mais espertos do que a gente pensa. Tem pai que pensa que filho é bobo, não é não, querido. Os filhos sabem exatamente se você tem ou não comunhão com Deus. Os seus filhos sabem direitinho se você é um homem ou uma mulher que ora, que busca a Deus, que está na presença de Deus. E isso também vai fazer uma grande diferença na vida deles. Porque às vezes o pai pensa que os filhos não estão aí, tão bobinhos. Quando o pai vai fazer uma repreensão, não pode falar isso comigo não, você não faz isso. Ainda vai fazer o pai passar vergonha. Nós precisamos levar a sério o cristianismo, o modelo que nós temos de ensino. Porque se o nosso cristianismo não é capaz de mudar o nosso relacionamento com a nossa família, esse é um cristianismo falido. Porque o cristianismo autêntico, ele une famílias. Se você está tendo dificuldade com o cristianismo que você diz que vive, em conduzir a sua família, cuidado. O seu cristianismo pode ser um cristianismo de meia boca, pode ser um cristianismo genérico, pode ser um cristianismo que parece ser, mas não é. Então, muito cuidado com esse tipo de conduta. Eu quero deixar para você aqui uma coisa: não perca o privilégio de vencer junto com a sua família. Dos momentos mais simples até os mais difíceis, André. Mas não perca a oportunidade de vencer junto com a sua família. É um privilégio. Porque nós precisamos observar numa ótica mais extensa de Deus. Toda família precisa de alguém que seja responsável perante Deus por ela. Concorda comigo? Toda família precisa de alguém que vai orar, que vai interceder, que vai apresentar essa família diante de Deus. Porque quando não tem na família alguém que faça isso, todo mundo sofre. Por isso que a gente está vendo aí famílias sofrendo, desesperadas, com uma série de coisas acontecendo. Se você for buscar um histórico, você vai ver que não tem ninguém naquela família orando por eles. Não tem ninguém naquela família que seja capaz de se levantar para poder orar por aquela casa, por aquela família. Nós precisamos lembrar que Deus está fazendo algo na nossa vida, na nossa igreja. Nós estamos construindo um legado de amor. Amém? Nós estamos construindo esse legado de amor. E essa liberdade de você falar para o seu irmão, para a sua irmã: eu te amo. Isso tem mudado a história. Isso tem mudado algumas pessoas da nossa igreja com relação a isso. E a família precisa de alguém que aponte essa direção. E normalmente são os pais que exercem essa função de sacerdote na casa. E como eu disse que a família precisa de alguém para ser essa ponte. E talvez você esteja pensando assim: poxa, mas lá em casa só eu que sou crente. Louvado seja Deus pela sua vida. Porque você é essa pessoa responsável de fazer essa conexão entre a sua família e Deus.
Porque se não fosse você, a sua família estava fadada ao fracasso, ao sofrimento. Mas glória a Deus, porque você está aí. E você pode ser esse canal que vai fazer a conexão correta entre Deus e a sua família. Mudar a história da sua família. A responsabilidade de apontar o caminho certo. Pensa bem comigo uma coisa. Se quem tem acesso a Deus através da oração não orar pela sua família, quem vai fazer? Se tem gente que se diz cristã, que se diz evangélico, que se diz crente, não ora pela família dele, você acha que quem não é vai orar pela sua? Não vai, querido. Então nós estamos aprendendo aqui com o Asaf a instruir a nossa família, a orar pela nossa família, aprender aquilo que a Bíblia diz sobre esse assunto. A Bíblia fala sobre esse assunto, que o nosso lar é a garantia que nós atingiremos o alvo. Aquilo que Deus tem preparado para nós com relação à família. Essa é a conexão segura. E os nossos filhos precisam saber disso. Os nossos filhos precisam saber que existe um Pai que está no céu, que não falha. É um Pai que é fiel. Um Pai que é verdadeiro. O Pai aqui na terra pode falhar comigo, pode falhar com você, pode falhar com as outras pessoas, mas esse Deus que está no céu, que é o nosso Pai, Ele não falha. E o meu filho, o seu filho, o nosso filho precisa saber que esse Pai existe. E que cuida de nós. E que está cuidando de nós nesse momento. Independentemente de saber se os nossos filhos escolherão o certo ou errado, eles precisam saber que Deus os ama. Os pais precisam ser homens cheios de compaixão, principalmente com os filhos, permitindo aos filhos a liberdade de aprender com os erros. Perdoar, estar envolvido. Que a gente às vezes fica preocupado como pai, a gente não quer que os nossos filhos errem. Mas nós precisamos, amados, isso faz parte do crescimento. Se você não quer passar por isso, cara, melhor você não ter filho. Mas no momento que você tem um filho, você está pronto, você tem que pedir a Deus a preparação para esse momento, porque assim como eu, assim como você, com certeza, já passou momentos difíceis na sua vida e aprendeu com alguns erros, os nossos filhos também vão fazer isso. E por mais que a gente os ame, a gente não quer que esses filhos passem por essas coisas, mas a gente precisa deixar eles viverem a vida deles nesse sentido. Você vai fazer a sua parte, como está aqui, você vai sentar com eles, você vai instruir, você vai orientar, você vai mostrar o caminho, vai dar direção, mas eles precisam ter os erros deles. Mas o exemplo bíblico da parábola do filho pródigo, você pensa que aquele pai ficou feliz quando o filho chegou para ele assim, pai, me dá a minha herança que eu quero meter o pé embora. Você acha que o pai falou, não, meu filho, muito bem, isso mesmo, vai embora. Você acha que o pai ficou feliz? Não, querido. Nenhum pai gostaria que o filho fizesse isso. Mas o pai ele ensina para nós, olha, meu filho, vai então, está aqui, sua herança, vai embora, isso você quer? O pai sabia que o filho ia quebrar a cara. Mas se o pai ficasse, não filho, não vai não, fica aqui, você acha que ia dar certo? Você que é filho, você acha que ia dar certo? Se você pedisse alguma coisa para seu pai não te desse, você ia ficar, não, tá bom pai, estou de boa, não vou não. Você ia peitar teu pai, ia ficar enchendo a paciência dele, enquanto ele não te desse aquilo, você não ia sossegar. Não é assim que acontece? Sim ou não? Ou é só eu que fazer isso? É, Raquel? É? Ah, viu? Precisamos deixar os nossos filhos quebrar a cara. Mas eles precisam saber que mesmo quando ele quebrar a cara, quando ele voltar, nós estamos de braços abertos para receber isso. Porque às vezes o filho, né, quebra a cara, o pai vê, bem feito, eu te falei para não fazer isso. Agora vai dormindo sereno. Mas aquele pai do filho pródigo que traz o filho para casa, ainda faz festa. O pai depois assim, cara, não sabe de nada, inocente. Mas se nós somos instruídos na palavra, como Asaf está dizendo aqui, você vai ter esse coração perdoador.
você vai receber os filhos quando isso acontecer na vida deles, que provavelmente vai acontecer, querido. E nós precisamos lembrar sempre disso. A nossa palavra tem poder. A nossa palavra tem poder. Tudo que eu digo, tudo que você disser para o seu filho, vai determinar o futuro de forma positiva ou de forma negativa. Então, muito cuidado. Muito cuidado com a tua palavra, porque ela tem poder. E quando eu entendo isso, eu preciso colocar em prática a profetizar bênção sobre a vida dos meus filhos. A profetizar bênção sobre a vida dos seus filhos. Ministre sobre eles um futuro de prosperidade e de vitória. Profetize vida sobre a vida dos teus filhos. O altar é um lugar muito importante para aqueles que creem. Amém? Esse lugar aqui, o altar, é um lugar especial para aqueles que creem. A família abençoada por Deus começa aonde? Oi? Começa aonde? Antes de começar em casa, começa aonde? No altar. Porque é aqui que o marido faz o voto para a esposa e a esposa faz para o marido o voto. Serei fiel contigo. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, por aí vai. Chega. É aqui que tudo começa. Então é aqui, o altar é o lugar de todo aquele que crê. Começar a fazer os seus votos. É a partir do altar que a família começa. O futuro da família está apresentado no altar. E aí começam a chegar os filhos. E onde que esses filhos têm que ser consagrados? No altar. Aonde que esses filhos precisam ser apresentados? No altar. Domingo passado nós vimos aqui a atitude do Jefferson e da Carol, trazendo o Gael para serem apresentados, para ser apresentado aqui no altar. Primeiro lugar, não é isso, Jefferson? Primeiro lugar. Trouxe aqui no altar. Caminho certo, direção certa. Parabéns para vocês por essa decisão. A demonstração de obediência e confiança em Deus é colocar os nossos filhos no altar todos os dias. E ensinar os nossos filhos a confiar na provisão de Deus, porque o nosso Deus é o Jeová Jireh, é o Deus que provê. E essa é a nossa obrigação, é a nossa responsabilidade. Precisamos abençoar sempre os nossos filhos. Porque nós sabemos que fonte de bênção está em Deus. E como pais, precisamos transmitir nossas bênçãos aos nossos filhos. Quantos aqui têm o costume, a prática de tomar bênção para os pais? Amém. Essa prática precisa ser mantida, querido. Essa prática precisa ser de forma continuada sobre a sua vida, sobre a sua família. Porque hoje tem filhos que não tomam bênção para os pais. E aí, cara, tudo bem? Qual é? E aí, coroa? Minha mãe sabe disso. Tomo bênção até hoje. Na minha mãe, dos meus tios. Me sinto honrado por cada um de vocês que se aproximam de mim e tomam bênção. Mas eu vou visitar o irmão Geraldo, tem 20 anos a mais do que eu. Chego na casa daquele homem, a primeira coisa que ele faz é pegar minha mão e tomar bênção. Eu fico constrangido, irmão Geraldo, eu que tenho que pedir bênção para o senhor. Mas ele entende o princípio da responsabilidade e ele entende o princípio de ser abençoado, principalmente pela figura pastoral que tem uma responsabilidade sobre a vida dele. Então eu me sinto honrado por cada um de vocês aqui.
grande parte de vocês aqui, primeira coisa que eu chego é o Dudu. Não? Benção, pastor. Kelsey, Guilherme, tem mais alguém? O Brito. Tem mais quem tem o André. Costumo de chegar para mim e pedir benção, é uma benção. E às vezes, o meu filho toma benção até no WhatsApp, benção. A minha filha jamais toma benção só quando fala comigo. Mas essa prática, isso precisa ser colocado, né, resgatar isso. De uma maneira muito sutil, muito carinhosa. Porque nós temos uma autoridade espiritual sobre a vida dos nossos filhos, amados. Você pedir bênção para o seu pai, para a sua mãe, para as pessoas que têm autoridade sobre a sua vida, isso só vai atrair a bênção de Deus sobre você. Porque como é que é tão gostoso em bênção? Deus te abençoe. Nossa, como eu gosto de ouvir da boca da minha mãe, Deus te abençoe. Não tem preço, querido. Hoje, na hora do almoço, o meu tio, irmão da minha mãe, faz uma chamada de vídeo para mim. Primeira coisa, benção de Itamar. Deus te abençoe. É gostoso você receber uma palavra de bênção de Deus sobre a sua vida. E são ações que não custam nada, querido. Mas que fazem uma grande diferença no futuro dos nossos filhos. E mesmo quando um dos meus filhos às vezes não toma bênção, eu já falo assim, Deus te abençoe. Já vou garantindo já para cima dele, já liberando a palavra. Vou fazendo a minha parte. Deus te abençoe. E é uma responsabilidade muito grande quando você tem os filhos pequenos, você ensinar para os seus filhos, a mostrar para eles que Deus deseja construir um futuro junto com eles. Como é gostoso você poder passar para os seus filhos que Deus quer construir um futuro com eles. Que eles fazem parte de um plano maior de Deus. Que Deus quer ser íntimo deles. E esse exemplo precisa ser na prática. Mas infelizmente tem muitos pais que só falam, mas não fazem. Isso é triste. Esse exemplo precisa ser na prática. Porque nossa obrigação é fazer dos nossos filhos pessoas íntegras perante Deus e a sociedade. Porque a sociedade está carente de pessoas íntegras. E se eu e você, na minha casa, na sua casa, nós puxarmos essa responsabilidade para nós, nós iremos garantir a perpetuar esse vínculo de integridade na vida dessa geração que são os nossos filhos atuais. Todo filho que nasce é um presente de Deus. Todo filho é uma herança que Deus coloca na nossa mão. E como presente de Deus, esse filho deve ser consagrado a Ele, no altar. Porque quando nós consagramos nossos filhos no altar, amado, presta bem atenção numa coisa. Quando você vem no altar e para consagrar seu filho, você está garantindo um futuro para ele. Por isso que é importante você consagrar, trazer o seu filho no altar. Você está garantindo o futuro dele. Porque, com certeza, criar filhos nos caminhos do Senhor, você vai marcar a vida dele. Vai marcar a vida dele sempre. A figura do pai, ela é tão essencial quanto a figura da mãe. E numa sociedade que cada vez mais está indiferente à figura dos pais, nós que entendemos aquilo que a palavra de Deus nos ensina, nós devemos clamar pela existência e a permanência da família que Deus constituiu, pai, mãe e filhos. Essa é a família que Deus construiu. Não é 2 homens para formar uma família. Não é 2 mulheres para formar uma família. Agora tem até 3, 4, né? Não é dessa forma. Deixará o homem seu pai e sua mãe, iniciar sua esposa, sua mulher. Homem e mulher. Filhos. Essa é a família que Deus deseja.
E numa sociedade que essa composição familiar está caindo no esquecimento, ou está tentando desconstruir isso, a responsabilidade nossa é mostrar para os nossos filhos que casamento e família é a vontade de Deus. Porque se você não se manifestar, se você não se posicionar, os nossos filhos que estão nas escolas, lá estão sendo ensinados de uma maneira totalmente diferente. Que hoje uma família, não, é tudo família, pode juntar aí 2 homens e uma criancinha bonitinha, que família bonita. Amado, pelo amor de Deus. Isso não funciona assim não. Então se eu como pai, você como pai, mãe, responsável, e que entende a visão da família que Deus construiu, se nós não mostrarmos para os nossos filhos que casamento e a família, dessa forma que Deus construiu, nós temos a responsabilidade de mostrar para os nossos filhos isso. É isso que Asaf está falando. Ei, vamos dizer para os nossos filhos, vamos perpetuar esse ensinamento para eles. Porque, amado, a formação da família pode ser incluída naquele ato poderoso de Deus. Então esse ato poderoso de Deus precisa ser multiplicado, precisa ser preservado, precisa ser continuado de alguma maneira sobre a vida dos nossos filhos. E nós precisamos ser pais que sejamos amigos dos nossos filhos. Se tiver que repreender os seus filhos, repreenda na hora. Não deixa para depois, porque depois não pode dar mais um efeito mais não. É na hora. Se você deixar para depois, você pode perder o efeito desejado da repreensão. Porque disciplinar é educar e mostrar que em desobedecendo os acordos que são pré-estabelecidos, vai ter consequência. Você precisa ensinar para o teu filho que se ele desobedecer um acordo que vocês já fizeram, vai ter consequência. Ah, eu não sabia. Vai ensinar o seu filho que vai ter consequência. Uma reprovação ou uma crítica marca profundamente os filhos. Mas eles também precisam receber elogios quando assim merecer. Porque às vezes tem pai que só sabe descascar o filho. E não é capaz de expressar uma palavra de elogio. Filho, parabéns. Você fez isso de bom. Papai está feliz. Isso vai criar uma estabilidade entre vocês. É muito importante elogiar. O mais importante é abençoar. Os nossos filhos precisam saber que eles são amados por nós. Porque a maior herança que um pai pode deixar para os seus filhos são os valores. E todos os valores morais, a fé supera em grandeza. De todos os valores que a gente pretende, a gente deseja e quer deixar para os nossos filhos, a fé supera em grandeza. Além de ser a fé algo eterno. Nada é mais poderoso que a fé na vida de um homem. Nada é mais poderoso do que a fé na vida de um homem. E são esses valores que precisam ser transferidos para os nossos filhos. Eles precisam ver isso em nós. O maior investimento que um pai pode fazer na vida do filho é ensinar a crer em Deus. A ensinar os seus filhos a lutar pelos seus sonhos, mesmo que esses sonhos pareçam impossíveis. Mas se forem os sonhos de Deus, vai acontecer. Nós devemos ser exemplos de fé dos nossos filhos. E com a ajuda de Deus, nós podemos fazer grandes coisas. Porque a Bíblia diz que Noé fez algo grandioso para Deus, pela fé. Podemos ensinar os nossos filhos a ter fé como Abraão,
abençoar os nossos filhos como Isaac. Isaac, na hora de morrer, chamou os filhos para liberar a bênção para eles. Fazer isso. São valores que marcam. Profetizar sobre a vida dos nossos filhos. Jacó chamou os seus filhos todos e profetizou sobre a vida de cada um deles. Ensinar os nossos filhos a ser fiel como José, que longe de casa, longe da família, foi fiel a Deus em todas as circunstâncias. Ensinar os nossos filhos a superar dificuldades, como Moisés. Ser um homem decidido como Josué, que no meio de todo aquele povo que estava vendo que estava indo para o caminho errado, vocês vão decidir hoje aqui, gente, a quem vocês vão seguir. Ou os deuses lá de Baal, ao Deus Todo-Poderoso. Mas vocês fiquem sabendo uma coisa: eu e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Um homem de decisão, um homem decidido em cuidar da sua família. E o interessante é que quando você vê esses homens, está relacionado lá no livro de Hebreus, no versículo 38 do capítulo 11, diz que esses homens dos quais o mundo não foi digno. Homens que assumiram para si uma responsabilidade de serem pais, cuidadores em preservar a palavra, aquilo que Asaf havia falado para eles lá no passado, e eles estavam colocando agora. E hoje nós estamos diante dessa mesma responsabilidade. Não podemos esquecer que o nosso papel é um papel primordial, que é representar Deus diante dos nossos filhos e ensinar sobre os feitos maravilhosos desse Deus Todo-Poderoso. É minha responsabilidade, é nossa responsabilidade diante dos nossos filhos representar Deus. Você já parou para pensar sobre essa responsabilidade? Independente de você ser homem ou mulher, pai ou mãe, é minha responsabilidade, é nossa responsabilidade representar Deus diante dos nossos filhos. Não é à toa que a Bíblia nos chama de embaixadores de Cristo. É uma responsabilidade muito, muito grande. Quando o pai de família se sacrifica pelos filhos, você pode ter certeza de uma coisa, querido, isso nunca vai ser em vão. A recompensa vem de Deus. Que às vezes pais estão vivendo um dilema de sacrificar algumas coisas em prol do filho. Isso nunca vai ser em vão, querido. A recompensa vem de Deus. Deus recompensará você e a sua família. E eu encerro dizendo uma coisa. Todo pai quer ser admirado pelos seus filhos. Amém? Todos os pais querem ser admirados pelos filhos. E a gente fica numa alegria muito grande em ver os sonhos sendo realizados na vida dos nossos filhos. Não é verdade? Os filhos que estão crescendo, que estão indo para a faculdade, que estão se formando. Cara, são coisas que também não tem preço. Mas a maior alegria de um pai temente a Deus é ver os seus filhos dando continuidade aos seus projetos. Principalmente quando conseguem superar e ir adiante. Ir mais além do que você já fez. Que a gente olha para os nossos filhos assim, cara, eu fui até aqui, o meu filho foi mais além. Está indo mais além. E para isso eu preciso colocar em prática aquilo que a gente ouviu aqui de Asaf. Falar sempre com os nossos filhos sobre os feitos poderosos de Deus e suas maravilhas. O versículo 7 diz assim: assim eles também porão a sua confiança em Deus e não esquecerão o que Ele fez e obedecerão sempre os seus mandamentos. Se eu quero uma garantia de sucesso para os meus filhos, se você deseja para os seus filhos, nós precisamos, de uma maneira ou de outra, encontrar argumentos, encontrar oportunidades para transmitir para os nossos filhos as grandes coisas que Deus tem feito. Que eles possam ter no coração cheio de expectativa
que essas grandes coisas que o Senhor tem feito, Ele ainda tem muito mais para fazer, porque grandes coisas o Senhor tem para fazer no nosso meio. Grandes coisas o Senhor tem para fazer na nossa família, na nossa casa. Eu creio nessa palavra.